Porta-voz pede que a China faça plano de ataque à Austrália. O jornal de propaganda do Partido Comunista Chinês, The Global Times, pediu que Pequim planeje ataques com mísseis contra a Austrália se ela se juntar aos Estados Unidos para ajudar Taiwan. A mensagem publicada em um artigo de opinião assinado pelo editor-chefe do The Global Times, Hu Xijin, veio depois que o Partido Comunista suspendeu indefinidamente as negociações econômicas de alto nível com a Austrália na última semana. Com o título China precisa fazer um plano para deter forças extremas da Austrália, Xi Jinping sugere que o país dominado pela ditadura comunista faça um plano para impor uma punição retaliatória contra a Austrália, uma vez que interfere militarmente na situação. Bom, a situação é pré-conflito, né? A situação entre a Austrália e China é de pré-conflito. A China continua cada vez mais testando as águas, eu posso falar isso quase que literalmente ali no caso, nas relações com os Estados Unidos, porque quem protege, as pessoas não entendem isso, mas quem protege o mundo da China são os Estados Unidos, né? Então a China vai testando, vai fazendo. Quando publica uma coisa dessa, publica para ver qual vai ser a reação, qual vai ser a repercussão, se a repercussão vai ser forte, se não vai ser forte, como é que os países vão reagir, como é que não vão reagir, como é que o governo, ao mesmo tempo que faz uma ameaça ao governo da Austrália, que está desesperado, tentando se preparar militarmente, um país que, entendam, o único país que pode defender o mundo dos Estados Unidos, da China, são os Estados Unidos. Então, o que os chineses estão fazendo é, como sempre, testando as suas águas, e principalmente diante da nova administração, porque eles sabiam que qualquer coisa que fizessem na administração anterior seria fortemente respondido, e assim estava acontecendo, né, na administração Donald Trump. Agora, eu faço uma pergunta a vocês. Queria fazer um exercício. O que aconteceria se essa declaração fosse feita por um jornal do governo americano? Se fosse o governo americano que estivesse ameaçando um país dessa forma, um país pacífico, como é que seria visto isso? Porque nem a Venezuela, nem a Coreia do Norte, nem a Síria, os Estados Unidos poderiam publicar um artigo desse que ele seria imediatamente ressaçado pela comunidade internacional, secretário-geral da ONU, França falando, e o escambau. Vocês viram alguma repercussão do lado quando a China fez isso? Agora vocês reparem como os países se relacionam de forma diferente com a China. Nesse caso do Brasil na relação do Brasil com a China, eu acho muito simbólico, porque hoje eu estava conversando com uma amiga que virou e falou assim: Paulo, o Bolsonaro não deveria fazer críticas à China, porque o Brasil depende da China. Então ele não deveria, por exemplo, dizer que a China pode estar travando uma guerra biológica com o Brasil. Aí eu fiquei pensando naquilo que ela estava falando assim, bom, primeira coisa, as pessoas enxergam com naturalidade que a China use a população brasileira de refém da pandemia que surgiu de lá. As pessoas enxergam isso como naturalidade. A China corta os insumos e todo mundo enxerga como naturalidade. O lobista da China no Congresso dá uma declaração dizendo que o Bolsonaro é irresponsável. O cara é da Frente Parlamentar Brasil-China. Eu falo, esse cara não deveria estar pé da vida com a China por usar a população brasileira de refém só porque o líder, um político, fez uma declaração que desagrada a China? Isso é normal? Será que nas relações com os americanos, se alguém criticasse o Donald Trump, os americanos deixariam de enviar respiradores para o Brasil? Essa é a forma normal de países se relacionarem? Primeiro ponto. Segundo ponto, na relação Brasil-China. A gente quer ter como parceiro comercial um país que, se a gente faz uma declaração de algo que é verossímil, como a gente viu no bloco anterior, esse país simplesmente corta as nossas pernas. A gente quer mais do que ter relação comercial. A gente quer depender comercialmente desse país para insumos estratégicos.
Qual o próximo passo? Se a China ganha o leilão de 5G no Brasil, Bolsonaro faz uma declaração ruim, eles fazem o quê? Cortam as comunicações? Ah, Paulo, isso seria absurdo. Mais absurdo do que deixar a população morrer por falta de insumo de vacina? Eu acho menos. Outro ponto. Em relação às relações com a China. Eu perguntei para ela, mas você acha que foi um ato de guerra da China? Ela falou, acho. Porque ela é uma pessoa de direita, ela fala assim. Falou, acho que isso aí foi criado pela China mesmo como ato de guerra. Eu falo, ué, mas então por que você está criticando a fala do Bolsonaro? Ah, porque o Brasil não pode ir à China, ir contra a China. A China é muito forte. Eu falei, ou seja, você está propondo a rendição? A capitulação? E esse foi o motivo do tweet que eu fiz hoje de manhã, quando eu digo e falo assim, a direita foi do discurso, né? We shall fight on the beaches, we shall never surrender, do Winston Churchill, para não podemos falar mal da China, porque senão eles cortam o insumo da vacina. A gente foi do sangue, suor e lágrimas para não fala mal deles, não. Como pode isso? Ora, se você acha que a China fez um ato de guerra, ou se você acha que isso é possível, você deveria estar muito feliz de que pelo menos um líder mundial tenha a coragem de colocar esse assunto na mesa abertamente. Porque, veja, esse assunto dominou a mídia na última semana. Esse assunto foi colocado para discussão. Quantos líderes mundiais, se a gente tivesse ainda um Donald Trump, e não temos, graças ao vírus chinês, que permitiu a votação por mail-in ballots, por voto ausente, que permitiu o que aconteceu nas eleições americanas, porque eu não vou falar para não criar problema aqui com o YouTube. Bom, a gente já está de baixa liminar, né? Mas eu não quero... Depois o corte vai pro meu canal, eu não quero que derrube o meu canal também, para não ter que entrar com uma ação na justiça também. Mas essas são as reflexões. Olhem para a Austrália e vejam como é se relacionar com a China. Este não é um país comum, caceta. Países comuns não publicam este tipo de notícia. É isso.